E aí, galerinha, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre eu e meus colegas. Assim como em nossa casa, na escola nós dividimos o espaço e convivemos com várias pessoas, crianças e adultos. Cada pessoa tem o seu jeito de ser. Elas podem ser diferentes ou iguais a você. Podem gostar de coisas diferentes ou das mesmas coisas de que você gosta. A escola nos ajuda a aprender sobre a convivência e o respeito pelos nossos colegas, funcionários e professores da escola. Na nossa apostila, se vocês observarem, lá na página 216, apresenta a figura de uma sala de aula onde as crianças da turma estão recebendo um aluno novo. Este aluno novo chama-se Antônio. Ele saiu da sua antiga escola e desculpa. E foi para uma nova escola, aonde a sala de aula é mais organizada e adaptada para ele. Por quê? Porque o Antônio é uma criança especial. Por que ele é uma criança especial? Ele é cadeirante. Ele não consegue andar como nós andamos. Ele utiliza a cadeira de rodas para se locomover. Toda pessoa que utiliza a cadeira de roda, às vezes, enfrenta algumas dificuldades de locomoção, porque muitas vezes alguns lugares não são apropriados para as pessoas poderem se locomover com as suas cadeiras de rodas. Um desses foi o motivo do Antônio ter trocado de escola. O Antônio é uma criança muito alegre e extrovertida, uma criança que adora conversar e faz amizade com muita facilidade. Só que no primeiro dia na escola nova, ele ficou um pouco tímido. O que as crianças e a professora da escola fizeram para ajudar ele? Trataram com bastante atenção e muito carinho para que ele consiga se adaptar à nova escola e aos amigos novos. Então, aqui nós vemos mais uma vez a importância de nós respeitarmos as diferenças, né? Porque nós somos seres humanos e não somos todos iguais. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas preferências e nós precisamos respeitar cada um que está à nossa volta. Não é verdade? Um pouquinho mais para frente da nossa apostila, tem um assunto que se refere a uma escola, uma curiosidade sobre uma escola. Eu vou ler o texto para vocês. A caixa com areia azul chama a atenção no parque da Escola Municipal Manuel Bandeira, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante a recente reforma do parque, a decisão sobre qual seria a cor da areia foi tema de Assembleia Geral da escola, que adota o ensino democrático. Todo mundo gostava de areia azul de um parque que tem lá perto, o Céu Paraíso Alvorada. Então, sugerimos que a escola tivesse uma caixa de areia igual,
diz Júlia Oliveira, de 9 anos. Sua colega de classe, Yasmin, de 10 anos, diz: aqui a gente participa de todos os problemas da escola. Depois sentamos numa roda para decidir como resolver. Júlia e Yasmin são representantes do conselhinho, como são chamados os conselhos de classe. Inspirada na experiência do projeto Âncora da Escola Cotia, que fica em São Paulo, a diretora Solange resolveu criar os conselhinhos como um primeiro passo para garantir a participação de todos no território educativo, alunos, pais, professores e a comunidade. Dentro do modelo democrático, as crianças escolhem os projetos que querem desenvolver ao longo do semestre, com foco nos eixos que trabalham: linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade. A abertura para temas do cotidiano é ampla e gera controvérsias. Como quando uma turma optou por estudar novelas, alguns pais torceram o nariz, mas mudaram de ideia diante do resultado. As crianças gravaram uma novela de rádio e criaram uma fotonovela sobre a independência do Brasil. Alunos interessados aprendem e avançam mais fácil. Você não precisa mandar fazer lição, diz Solange. E quando alguém precisa explicar que ao promover as crianças a protagonistas, elas se tornam mais autônomas e capazes de fazer suas próprias reivindicações. Viram só? Esta história de uma escola, de duas escolas, na verdade, lá de São Paulo, onde as crianças participam do Conselhinho, que é um grupo que cria algumas sugestões de coisas que precisam ser resolvidas na escola, certo? Já imaginaram que legal o nosso parque da escola com areia azul? A minha cor preferida, ia ser demais. O conselhinho é como se for como uma espécie de conselho de classe, aonde as pessoas se reúnem para decidir determinadas coisas, certo? Na história que eu li, fala sobre um modelo democrático. O que é democrático? As crianças, entre elas, decidem as coisas que elas irão fazer, mas todas estas atividades que elas pretendem realizar têm que estar envolvida com as matérias da escola, que são a linguagem oral e escrita, português, matemática, natureza e sociedade. Algumas escolas, história, geografia e ciências, foi colocado o nome de natureza e sociedade. Mas quando nós abordamos este título, natureza e sociedade, nós estamos abordando os conteúdos de história, geografia e ciências, certo? Estas escolas são duas escolas municipais, que são escolas da prefeitura. Quem mantém a escola, quem mantém essas escolas são a prefeitura do estado de São Paulo. A nossa escola é da rede privada, né? É uma escola
particular. É diferente desse modelo das duas escolas citadas aqui no texto. Acima de tudo, sempre é bom nós lembrarmos que nós precisamos respeitar as pessoas que estão à nossa volta, lembrando que existem sempre algumas regras de convivência, não só nas escolas, mas também em outros lugares que nós costumamos visitar. Por exemplo, vocês lembram da família do Lucas? Que a mãe trabalhava fora e na casa dela tinha algumas regras, e estas eram de que todos deveriam ajudar nos afazeres domésticos? Então, todos os lugares aonde tem muitas pessoas costumam ter regras, assim como lá na escola. As regras são importantes para que haja uma boa convivência entre todas as pessoas. Algumas regras que nós precisamos respeitar e que são muito importantes na escola. Respeite o colega, ouça com atenção, cuide do seu material, espere sua vez para falar, cuide dos materiais da escola, ande sempre com cuidado, deixe a mesa limpa, jogue o lixo na lixeira, não grite com os colegas. Estas são algumas regras que são regras de convivência na escola. Mas se nós formos a um cinema, nós temos as regras de utilização do cinema, que são ficar em silêncio, não ficar conversando para não atrapalhar o filme das outras pessoas que querem assistir. Existem regras nos shoppings. Então, vários lugares aonde transitam muitas pessoas ao mesmo tempo precisam dessas regras para que haja o bom funcionamento. Então, às vezes, quando nós ouvimos essa palavra regra, a gente até fica meio assustado, porque já sabemos que são coisas que nós devemos realizar. Na verdade, as regras são importantes na nossa vida e nós precisamos respeitá-las. Agora vamos pensar numa coisa. Nós estamos num modelo diferente de aula, já desde o mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Há mais ou menos 5 meses nós estamos tendo aula através dos vídeos e as aulas online. Isso não quer dizer que vocês não estão aprendendo. Estão aprendendo, só que de maneira diferenciada, porque nós não podemos estar na escola. Mas o aprendizado, as atividades estão sendo realizadas. Nas nossas aulas online, nós temos algumas regrinhas para que a aula tenha um bom andamento, né? Uma delas é que desliguem o microfone para que todos possam ouvir a professora e quando tiverem alguma coisa para falar, liga o microfone e fala com a professora e com os amigos. Esta é uma regra importante a ser seguida para que nós possamos prestar atenção na aula e compreender as explicações da professora. Agora, vamos pensar.
Se você participasse de um conselhinho, de um conselho de alunos da escola, e você tivesse que criar uma regra, que regra você criaria? Uma regra de convivência com as outras pessoas. Que regra você criaria? Vamos pensar nisso? Então, eu vou deixar as atividades para vocês e em uma dessas atividades que vocês irão realizar na apostila, vocês vão colocar que regra vocês criariam. Combinado? Então, nos vemos na sexta-feira na nossa aula online. Tô com saudade de todos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.